Uma explosão destruiu parcialmente a única ponte que liga a Crimeia à Rússia. Autoridades da península culpam o vandalismo ucraniano. Moscovo nomeia novo comandante das tropas na Ucrânia, anúncio feito no dia em que a central nuclear de Zaporíjia voltou a ser atacada. Corte de cabos de comunicações paralisa comboios alemães por 3 horas. Polícia investiga, mas desconhece os autores. Reunidos na ilha cipriota de Pafos, os países do MED5 pediram um mecanismo europeu de solidariedade em matéria de imigração. A explosão deste sábado, que destruiu parcialmente a única ponte que liga a Crimeia à Rússia, provocou a morte a pelo menos 3 pessoas. As autoridades locais culparam o oliganismo ucraniano e nas redes sociais o presidente do Conselho de Estado desta península, anexada pela Rússia em 2014, escreveu que a essência do regime de Kiev e do Estado ucraniano é morte e destruição. Moscovo diz que na origem do ataque está um caminhão-bomba e promete uma investigação. O chefe da Crimeia, nomeado por Moscovo, revelou que os trabalhos de reconstrução vão começar imediatamente e tentou tranquilizar os habitantes da península e os cerca de 50 mil turistas que agora não têm forma de regressar a casa. Sergei Aksionov garantiu que as reservas de combustível são suficientes para um mês e as reservas de alimentos para mais de 2 meses. Apelou a todos os habitantes da Crimeia para manterem a calma e a todos os turistas para serem pacientes. No centro de Kiev há agora uma imagem para celebrar o bombardeamento. Foi maravilhoso. Quando acordei ali as notícias, pensei o quê? Esperava que acontecesse alguma coisa, porque ontem foi o aniversário de Putin, ele fez 70 anos, por isso estava à espera de um presente das Forças Armadas da Ucrânia. E aconteceu. Um pouco com atraso, mas é a vida. Espero que o ditador nos possa perdoar. O ataque à ponte que liga a Crimeia à Rússia é um duro golpe para o Kremlin. A obra, conhecida como a construção do século, foi inaugurada pelo próprio presidente Vladimir Putin. Sergei Surovikin é o novo comandante-geral das tropas russas na Ucrânia. O general está à frente da Força Aérea Russa e no verão tinha sido nomeado responsável pela operação militar no sul do país. Foi Surovikin quem também liderou as forças russas na Síria e que terá dado luz verde ao bombardeamento que destruiu grande parte de Alepo. O anúncio foi feito sem pompa durante a conferência de imprensa diária do Ministério Russo da Defesa. Aconteceu horas depois da explosão na ponte que liga a Crimeia ao continente ucraniano. Precisamente no sul da Ucrânia, Kiev anunciou nos últimos dias ter recapturado mais de 300 km² de território e cerca de uma dezena de cidades a sul de Kherson. Às primeiras horas de sábado, a central nuclear de Zaporíjia voltou a ser atacada. A Agência Internacional de Energia Atómica já veio dizer que o reinício dos bombardeamentos atingindo a única fonte de energia externa da central é tremendamente irresponsável. Peritos do regulador europeu no terreno e o governo de Kiev falam de um ataque com drones russos. O Kremlin devolve a acusação, confirma o ataque, mas diz que foi feito com mísseis disparados pelas tropas ucranianas. Os moradores de Liman, cidade que foi recuperada há poucos dias pelas tropas ucranianas, fazem fila para comer e para receber ajuda médica. Depois da ocupação russa, há zonas da cidade que não têm eletricidade, gás ou água. Segundo a porta-voz da Administração Regional de Donetsk, Tatiana Ignatchenko, o primeiro problema é que praticamente todos os territórios recuperados estão completamente destruídos, tanto casas como infraestrutura, mas as pessoas precisam, antes de tudo, de apoio psicológico. Poucos dos edifícios sobreviveram sem danos. Moradora em Liman, Tatiana conta que quando a sua casa foi atingida, estava em casa com a filha e caiu na casa de banho. A filha estava no corredor à entrada da casa. Não sabe como não morreram.
Em Kharkiv, na zona também reconquistada pelas tropas de Zelensky, os moradores também dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Com uma bandeira ucraniana nas mãos, Oleksandr Konovalov, morador na cidade, diz que aguardou porque esperava o regresso das tropas ucranianas para que os libertassem da opressão da invasiva russa. O corte no sistema de comunicações ferroviárias na Alemanha está a ser investigado. No noroeste do país, a circulação de comboios esteve completamente parada durante 3 horas. Este sábado de manhã, a Polícia Federal já declarou o caso como sabotagem deliberada. Os cabos da rede de transmissões foram cortados em 2 lugares, nos arredores de Berlim e em Herne, na Renânia do Norte-Westfália. O ministro alemão dos Transportes já veio explicar que se tratavam de cabos essenciais para a segurança do tráfego ferroviário. Volker Wissing acrescentou que as ligações tinham sido cortadas intencionalmente. Desconhecem-se para já as motivações e os autores deste ataque, que surge 2 semanas após as fugas nos gasodutos Nord Stream e que levaram o governo alemão a reforçar a proteção de infraestruturas críticas. Os ministros do Interior, Migração e Asilo de Chipre, Grécia, Malta e Espanha reuniram na Ilha de Pafos para a 4ª reunião do MED5, o grupo que também conta com a Itália e que reúne os 5 países da União Europeia com fronteiras no Mediterrâneo. Os ministros sublinharam o papel dos seus países como guardas das fronteiras externas do bloco. O ministro cipriota apelou às instituições europeias para que reconheçam os deveres acrescidos atribuídos aos Estados-membros da linha da frente da migração massiva. Defendeu um mecanismo de solidariedade eficaz, previsível e obrigatório que reflita as necessidades no terreno. O MED5 considera que, num contexto de guerra e de instabilidade na vizinhança alargada, as fronteiras externas da União Europeia devem ser protegidas de ameaças híbridas. Para o ministro do Interior de Malta, o impacto da guerra e o aumento dos preços dos produtos básicos resultaram numa nova vaga de migrantes económicos. As pessoas estão a morrer à nossa volta, uma tragédia depois da outra, do Líbano para o Atlântico, sublinhou Byron Camilleri. O representante de Espanha disse que os países do sul da Europa sabem que nenhum sistema pode funcionar se o fardo da responsabilidade continuar a recair quase exclusivamente sobre os países da primeira entrada. Considerou que os acontecimentos dos últimos meses devem tornar esta realidade cada vez mais clara para todos os Estados-membros da União Europeia. O repórter da Euronews diz que desde 2015 até agora os países do Sul receberam fundos significativos para gerir o grande número de refugiados e migrantes que recebem. No entanto, muitos acreditam que este dinheiro foi dado para que o Sul possa ser transformado numa grande prisão onde as pessoas chegam e ficam encurraladas. O MED5 argumenta que este é um desafio comum e que todos os países devem assumir responsabilidades. Subiu para 10 o número de pessoas que morreram na explosão desta sexta-feira num posto de combustível em Donegal, na Irlanda. Segundo as informações avançadas pela polícia, as vítimas mortais são 7 adultos, 2 adolescentes e uma criança. Os serviços de emergência não esperam recuperar mais vítimas dos escombros e já não há pessoas desaparecidas. A explosão aconteceu ao início da tarde, provocou o colapso da bomba de gasolina e de parte da estação de serviço e danificou vários prédios. As autoridades acreditam que se tratou de uma explosão acidental. Nas redes sociais, a empresa Apple Green, dona da bomba de gasolina, lamentou o incidente devastador. Também o primeiro-ministro irlandês falou de sexta-feira como um dos dias mais sombrios para Donegal e para todo o país. Disse que os irlandeses estão em choque perante esta trágica perda de vidas. Uma confluência de manifestações em Berlim. Cerca de 3.000 apoiantes da AfD, a extrema-direita alemã, saíram à rua para protestar contra a inflação e a crise energética. O anúncio desta concentração junto ao Parlamento alemão desencadeou 11 contra-manifestações. Centenas de pessoas reuniram-se nas imediações da Praça da República com mensagens como "nenhum lugar para os nazis".
Itália e Europa, ouçam os trabalhadores. O apelo é a palavra de ordem na manifestação organizada pela CGIL, a maior confederação de sindicatos de Itália. 2 semanas depois das eleições que voltaram a pôr a extrema-direita no poder, milhares de pessoas marcharam em Roma, assinalam 1 ano sobre o ataque à sede da confederação por radicais de direita e pedem ao novo governo que ouça os mais pobres.